A história da psicologia moderna tem um divisor de águas, antes e depois de Sigmund Freud. Em uma era de regras sociais rígidas, ele teve a audácia de dizer que nós não somos os mestres da nossa própria mente. Pelo contrário, somos governados por forças invisíveis, desejos reprimidos e memórias de infância que nem sequer lembramos. Mas quem foi o homem que ousou mergulhar tão fundo na psique humana? Sigmund Shlomo Freud nasceu em 1856, no que hoje é a República Tcheca. Aos 4 anos, sua família se mudou para Viena, a cidade que se tornaria o palco de sua revolução intelectual. Desde cedo, Freud era um prodígio. Entrou na universidade para estudar medicina. Mas seu interesse não estava no corpo, e sim na mente. O momento decisivo veio em Paris, quando ele estudou com um neurologista Jean-Martin Charcot. Lá, Freud viu com os próprios olhos pacientes com sintomas físicos, como paralisias, que não tinham causa orgânica. Charcot usava a hipnose para provar que a origem desses problemas era psicológica. Freud voltou para Viena com uma certeza. A mente escondia segredos que nenhum bisturi poderia alcançar. De volta a Viena, ele abriu seu consultório e, junto com seu colega Joseph Breuer, atendeu o famoso caso de Ana West. Foi durante esse tratamento que nasceu a ideia da cura pela fala, a base de toda a psicoterapia moderna. Mas a grande virada de Freud veio em 1900, com a publicação de sua obra-prima, A Interpretação dos Sonhos. Para ele, os sonhos não eram imagens aleatórias, mas sim a estrada real para o inconsciente. Ele propôs que nossos desejos mais secretos e reprimidos se manifestam de forma simbólica, enquanto dormimos. A imagem que ele usava era perfeita. A mente é como um iceberg. A pequena ponta que vemos acima da água é o nosso consciente. A imensa massa de gelo submersa é o inconsciente, a parte que realmente comanda o navio. Freud não parou por aí. Ele mapeou a arquitetura da nossa personalidade com 3 conceitos que usamos até hoje: o ID, o ego e o superego. O ID é a parte mais primitiva, nossos impulsos e desejos básicos que querem prazer a todo custo. O superego é o nosso juiz interno, a voz da moral, das regras sociais e da culpa. E o ego é o coitado que fica no meio, tentando equilibrar os desejos selvagens do id com as exigências do superego e a realidade do mundo. Esse conflito interno constante gera ansiedade, e para lidar com ela, o ego cria mecanismos de defesa, como a negação e a repressão. Mas o que realmente chocou a sociedade vienense foi sua teoria sobre a sexualidade. Em 1905, Freud afirmou que a pulsão sexual, ou a libido, não começa na puberdade, mas está presente desde o nascimento. Suas ideias sobre as fases do desenvolvimento psicossexual e o famoso complexo de Édipo, o desejo inconsciente da criança pelo genitor do sexo oposto, renderam-lhe fama e muita, mas muita polêmica. O movimento psicanalítico cresceu, atraindo mentes brilhantes como Carl Jung e Alfred Adler. No entanto, o temperamento autoritário de Freud e sua insistência na sexualidade como a força central de tudo causaram rupturas dolorosas com seus próprios discípulos. A vida adulta de Freud foi marcada por tragédias. A Primeira Guerra Mundial o fez perceber que o ser humano não é movido apenas pela busca do prazer, mas também por um instinto de destruição, que ele chamou de Thanatos. Em 1923, um vício em charutos lhe causou um câncer no palato. Ele passou por mais de 30 cirurgias e usava uma prótese que dificultava sua fala, mas nunca parou de trabalhar. Com a ascensão do nazismo, seus livros foram queimados em praça pública e, sendo judeu, ele teve que fugir de Viena para Londres em 1938. Um ano depois, aos 83 anos, exausto pela dor do câncer terminal, ele pediu ao seu médico uma dose fatal de morfina para encerrar seu sofrimento. Então, depois de tudo isso, Freud ainda é relevante hoje? Sim, e muito. Mesmo que a neurociência tenha superado algumas de suas ideias, seu legado está em toda parte. Express, como ato falho, ego e repressão fazem parte do nosso vocabulário. A arte
O cinema e a literatura beberam diretamente da fonte do inconsciente. E o mais importante, a ideia de que ouvir o outro com empatia pode curar e que as experiências da infância moldam quem somos, é a base de quase toda a terapia moderna. Freud não nos deu todas as respostas, mas ele nos deu as perguntas certas e a coragem de olhar para dentro. Ele nos ensinou que, para sermos mais donos de nós mesmos, precisamos entender as partes que preferimos ignorar. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar na mente de Freud, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta. Até a próxima!